Este podcast é orgulhosamente patrocinado pela Minimal Club. Dá uma sacada aqui, ó. Ela tá aqui, ó, e tá aqui também. Eu sempre faço podcasts com a blusa. E se você quiser saber mais, aqui na descrição tem um link para você comprar com 15% de desconto. Também tá aparecendo o QR Code na tela. Então não dá tempo mole não, já entra no site, reserva a sua, fica de Minimal, igual a gente. Quando você trouxe um contexto histórico da crise de 2008, e nós nunca tínhamos vivido, pelo menos nas últimas décadas, depois da crise de 29, a crise de 2008 ali foi aquela coisa que todo mundo falou, é novo. E nos últimos 20 anos, a gente já teve algumas dezenas de crises muito parecidas. No último ano, a gente teve a quebra de 2 bancos gigantescos, Silicon Valley Bank e um outro que eu não me lembro o nome agora, mas a gente vai, nessa resiliência, se acostumando com isso, essa impressão desfreada. As premissas de análise de negócio, elas estão perdendo as referências. Isso está dificultando a análise dos negócios. E você foi falando, eu fui refletindo, eu falei, olha, eu não tinha pensado sobre essa perspectiva. O pêndulo, ele foi demais, ele está voltando e a gente não está achando o ponto a qual ele vai parar e a gente fala, aqui é a referência. E a crise traz muito isso. Quando você já não tem mais essas referências, você tem que se apoiar nos valores, no propósito. Sem dúvida. Na referência pela qual você escolheu investir naquele empreendedor. É como o Amaury disse, eu conheço o founder. Por mais que o mercado esteja inconsistente, você tenha dificuldade ali de entendimento do modelo de negócio, da proposta de valor, da forma de monetização, você sabe que aquele founder vai encontrar uma saída no processo de construção do negócio. Isso é essencial. Essencial. Muito interessante. Você tocou num ponto de crises e do valuation, né? Que foi um ponto que a gente trouxe aqui. E eu queria até trazer uma outra perspectiva. Eu acho que a gente viveu essa euforia de uma maneira muito forte. Agora a gente teve que fazer um ajuste, que é isso que você está falando. A gente perdeu a referência. E aonde está o pêndulo agora? Eu acho que a gente está num momento um pouco mais regulador de valores, né? No sentido, já não estamos mais num estresse, a gente já não precisa mais se assustar e retrair, não, peraí que eu não sei o que vai acontecer. É claro que o cenário é sempre, em definição, e cenário macroeconômico, eles andam com uma certa... andam juntos, obviamente, às vezes em maior grau, às vezes em menor grau. Mas agora a gente está num momento onde o dinheiro tem um custo, ainda relativamente alto, tanto lá fora quanto aqui. Mas já não há uma perspectiva de um susto maior, né? Então, de voltar para, por enquanto, né? Pelo menos o cenário, de voltar para taxa de juros mais alta. Então, agora a gente já consegue trabalhar com um cenário mais suavizado. Isso também facilita para o empreendedor. E o bom empreendedor, o que tem uma boa estrutura por trás, ele vai ter essa conta, ele vai fazer a conta. O dinheiro custa. O investimento custa. Então, o empreendedor que tem a ciência, de assim, que tipo de retorno, ou o que eu estou construindo aqui, em 5 a 10 anos, vai passar em muito o custo de capital dessas pessoas que estão investindo comigo. Se ele consegue ter essa ciência, e obviamente de uma maneira, não precisa ser refinada, mas e pode ser também em forma de conhecimento de mercado, de convicção, alinhado com propósito, etc. Mas se você tem essa visão do custo desse capital, também te traz mais responsabilidade naturalmente, e naturalmente você vai se estruturar, porque você vai precisar ter essas respostas para os seus acionistas, para os seus investidores. Então, a gente está nesse momento do pêndulo, mas eu acho que a gente está no momento que a gente está normalizando esse caminho. Esse ponto é importantíssimo, né, para os empreendedores. E, by the way, os empreendedores precisariam estudar mais economia para poder fazer melhor gestão dos seus negócios. Entendendo que a taxa de juro, ela caindo, os investidores eles buscam mais apetite a investimento de mais alto risco. Perfeito. E esse apetite, ele faz com que ele comece a olhar para as startups, para investimento. Então, quando a taxa de juros estava lá em cima, igual estava nos últimos 2, 3 anos, as pessoas não entendem por que o dinheiro sumiu do mercado. E como a coisa começa a entender e você entende a sazonalidade desse processo e você se prepara para ser percebido nele,
mais chance você, empreendedor, tem de receber um aporte, um investimento. Sem dúvida. E ser observado. Sem dúvida. E juntando um pouquinho o que você está comentando com o que a Cris falou muito, que vocês falaram sobre propósito, sobre valores. Quando você tem um desejo, então, do investidor, né, de diversificar e começar a virar sócio, porque a gente falou, quando eu sou gestora de fundos de ações, por mais que a gente esteja dissociada disso no mercado, na B3, né, você virou sócio de alguém. Sim. Você vai ser sócio da Gerdau, você vai ser sócio da RD, você vai ser sócio da Areia, você vai ser sócio do Banco ABC, você vai ser sócio de empresas boas, que você conhece, que você ganha, que você confia, enfim, você vai ser sócio dessas empresas. Quando você vai para startup, isto tem que ser, parece que é um pouco mais óbvio, mas não é, isso tem que ser premissa. Eu estou agora, neste momento, virando sócia deste empreendedor, que eu confio, que eu fiz o breakout check, que eu pedi para alguém falar mal para mim, ninguém conseguiu falar mal, não achei nenhuma referência, ou se eu achei, eu entendi que não era relevante, enfim. E eu gosto da dor que ele resolve. Então, eu estou alinhado. Então, quando eu fui fazer meus primeiros investimentos de startup, eu busquei empresas que eu compartilhava de valores e entendia que era uma dor a ser resolvida. Claro. Então, este olhar, né, além do macroeconômico, quando você chega nesse momento, é lembrar que você virou sócio desse empreendedor e deste negócio. Né? Então, além de tudo, tem que ter esse alinhamento. Né? E eu acho que tem um outro aspecto também que o investidor pode ajudar, e aí nós estamos falando de nós aqui que somos investidores em startup, e eu já tenho batido isso um pouco na tecla aqui no nosso curso. As startups, elas nascem para resolver uma dor, mas não necessariamente essa dor, ela vai levar você a pensar nos aspectos da sua responsabilidade social ou a sua responsabilidade na sustentabilidade do planeta ou coisa parecida. Porque no início ela está só preocupada com o seguinte, como é que eu vou sobreviver? É isso. Exato. Preciso respirar, né? Preciso respirar. Eu vou pagar a conta amanhã. Só que faz parte desse crescimento também, e hoje a sociedade vai cobrar, e já está cobrando, que você tenha, sim, um olhar também ESG. Total. Não precisa ser... G a gente está falando aqui que tem que ter mesmo. Então, G é o seguinte, meu filho. Se você não conseguir ter o G, você vai ter problema lá na frente. Então, a gente já está avisando isso. E o E e o S podem fazer parte dessa jornada, inclusive trazendo bons negócios para a própria startup. Essencial. Essencial. Então, a gente começa a abrir os olhos. Mas você vê, e foi feita uma pesquisa recente pela Better Governance, não sei se você viu, essa pesquisa eu apresento aqui na nossa aula. As startups ainda estão muito, muito imaturas com relação a colocar no seu negócio, na sua matriz de risco, os riscos associados suas externalidades com relação a ambiente social e desenvolvimento, etc. Então, não faz parte do pensamento ainda da maioria delas essa preocupação de sustentabilidade nesse aspecto não financeiro. É interessantíssimo isso. Com os investimentos que eu fiz já focado em empresas que tinham impacto social. Viu? Então, eu já fiz... não, a não ser quando ela já tem isso no cerne. Não, isso. Eu vou chegar nesse ponto. Então, que era o ponto que eu estava tentando fazer lá atrás, que era no último papo, nessa minha última... nessas últimas colocações, que para o investidor, quando a gente falou então de macro, depois de perfil de investimento e alinhamento com o investidor, o empreendedor buscar os investidores... Isso. Que queiram investir em saúde, que queiram investir em educação. Então, olha, esse fundo aqui, ou essas pessoas aqui, essa pessoa veio de educação, você vai buscar também, além de tudo, investidores que sejam parceiros e que, de alguma maneira, num primeiro momento, até agreguem no negócio. Então, você vai buscar quem esteja alinhado. Agora, a preocupação do ESG, né, eu acho que é quase uma premissa para você chegar lá na frente muito mais estruturado. Assim, é quase uma alavanca. E é difícil de ver, porque realmente você está preocupada em pagar o boleto do dia seguinte, você está preocupada em, nossa, como é que eu vou... Só que hoje, Juliana, é o que você está falando, as empresas, vamos para um segmento bem tradicional, as empresas de óleo e gás, hoje,
que não apresentam algum tipo de preocupação na descarbonização da sua cadeia não consegue dinheiro. Esquece. Então, quanto tempo você acha que vai levar para essas startups também começarem a ter dificuldade perto de outras? Eu tergiversei um pouco, porque era esse ponto que eu queria chegar. Se você não sai... A gente precisa buscar alinhamento entre o investidor e o empreendedor, certo? O investidor hoje está muito mais educado. É óbvio que a gente quer rentabilizar, a gente quer triplicar o dinheiro, mas existe um alinhamento. A gente está falando aqui de perfil do empreendedor, a gente está falando de valores. Como é que o ESG não está nessa? Se o empreendedor é já uma pessoa que tem na sua base algum alinhamento, que tem valores que já refletem de alguma maneira, ou seja, uma estrutura de governança mais adequada. Adequada ao tamanho, cada empresa tem a governança que é adequada a ela mesma. E um olhar para o social e para o ambiental, o fit para o investidor também é outro. E aí, de novo, você tem um ambiente de investimento de impacto que muita gente quer fazer hoje. E as grandes fortunas também, por exemplo, buscam muito isso. Então, você tem um alinhamento já natural. Então, se não vai pelo amor e não vai pela dor, você tem que escolher um caminho. Você não vai pelo amor, você vai pela dor. Você vai em algum momento, porque isso vai te impactar. Ou você não tem esse goodwill que garanta... O goodwill, exatamente. Que garanta, de novo, então a segunda rodada, a terceira rodada, a proximidade com o empreendedor, a longevidade da empresa, enfim. Eu estou super alinhando. Eu acho que é essencial e admiro uma geração nova de empreendedores não ter essa premissa. Infelizmente ainda foi essa pesquisa, ela não é antiga não, essa pesquisa é de 2020, final de 2022. É recente, relativamente recente. Em algum momento o financeiro vai falar mais alto nesse aspecto, inclusive. E como você já pontuou, para algumas empresas já falam. Você pega uns green bonds com taxas melhores para captação. Isso. Por exemplo. Então, e tem duas premissas, né, do ESG. Primeiro é o do no harm. Essa é básica. Assim. Essa é a seguinte. Se você não sai daqui, você já tá descoberto. Se você, para acabar com uma dor, causar outra, é isso. Não está fazendo o seu trabalho. Exato, você já está descoberto. E depois tem o olhar de impacto, de fato. O olhar de impacto, a gente pode, sim ou não. Uma empresa não necessariamente precisa ser uma empresa de impacto. Mas, se você souber medir ou entender que tipo de impacto positivo você pode ter para o ambiente e para a sociedade, isso, sem dúvida, é muito relevante. Eu acho necessário. Você não pode não responder essa pergunta. Você não pode não responder das suas práticas de trabalho. Você não pode não ter um olhar sobre diversidade. Hoje o mundo já não permite mais isso. E, obviamente, quando a gente fala de grana, de novo, money, né, talks, assim, o dinheiro e o custo do dinheiro e o macro influencia. Quando a gente está num momento de crise, num momento de custo de dinheiro muito alto, num momento onde você está precisando respirar para depois entender, essas pautas, elas perdem um pouco na relevância. Exato. É normal. É normal, claro. É normal. E não significa que ao longo do tempo elas não terão seu papel devido. Um pouco de relevância, mas elas não desaparecem. Exatamente. Elas não podem desaparecer. Exatamente. Porque na empresa que já nasce com ela lá, ela não vai desaparecer. Ela vai ficar um pouquinho mais fraca e depois ela volta num momento de mais tranquilidade. Agora, as empresas que já nascem sem isso, elas desaparecem mesmo. Total. Nem aparecem. E tem o gráfico, né? Nada é linear. As tendências, elas não vão... É assim, é normal. Você está aqui, depois você dá uma... Só que você traçar a média, a curva vai lá para cima. Mas tem momentos que você vai dar mais importância para isso, momentos menos importância. Depende do ambiente que você está inserido, enfim. Mas não significa que essa tendência sumiu. Então, eu escutei muito os últimos 18 meses, um questionamento sobre ESG. Essa pauta perdeu um pouco de relevância, etc. De maneira alguma. Não, tem os detratores lá do Texas, entendeu? Conhece os detratores do Texas? Então, os republicanos detratores do Texas fazem um esforço miserável para acabar com essa pauta. Eu acho que não tem mais volta. Não, mas não tem como não ter mais volta.
E tem questões hoje que parecem tão óbvias. Você fala, não é possível que a gente está discutindo isso. É né? verdade. A questão climática, hoje, não é uma questão, é uma realidade. É uma realidade, ela está batendo na sua porta, está te doendo, está causando prejuízo. Exatamente. Então, Exato. Quando pega no bolso, exato. tem a parte boa e a parte ruim. A parte ruim é que a gente já está vendo coisas que a gente, de repente, poderia ter evitado. A parte boa, que, entre aspas, que continua sendo uma parte ruim, é que o fato de a gente já sentir esse impacto e já começar a pesar no bolso, talvez traga um ambiente de inovações e de soluções mais rápidas e investimentos mais parrudos nesse aspecto. Então, o copo meio cheio, o olhar mais otimista, é que já dá para ver que tem muita coisa que tem que ser feita. E a gente tem que acelerar uma série de investimentos. Né? E aí, curtiu esse corte? Então tá na hora de você compartilhar também o seu amor com a gente, né? Dá a curtida, aquele comentário, mas principalmente não deixa de se inscrever aqui para acompanhar todos os próximos cortes. A gente não vai parar de fazer conteúdo não, mas eu vou parar 3 segundos para esperar você comentar ou assinar a gente. Beleza? Tô te esperando no próximo.